Conforme eu falei com os senhores na aula síncrona, eu não posso ser omisso e deixar de passar os princípios de contabilidade. Então, vamos dar uma olhada nos princípios de contabilidade. Tá? Trata-se da Resolução CFC 1111 de 2007, que aprova o apêndice 2 da Resolução CFC 750 de 93 sobre os princípios de contabilidade, redação dada pela Resolução CFC 1367 de 2011. Então, o ponto de partida de qualquer área do conhecimento humano deve sempre ser os princípios que a sustentam. Tá? Esses princípios espelham a ideologia de determinado sistema, seus postulados básicos e seus fins. Vale dizer, os princípios são eleitos como fundamentos e qualificações essenciais da ordem que institui. Os princípios possuem o condão de declarar e consolidar os altos valores da vida humana, e por isso são considerados pedras angulares e vigas mestres do sistema. Perguntaram para mim se esses princípios eram ainda os orçamentários. Não, os orçamentários nós já acabamos e estamos agora adentrando os princípios de contabilidade. Beleza? Adicionalmente, as novas demandas sociais estão a exigir um novo padrão de informações gerado pela contabilidade pública e que seus demonstrativos, item essencial das prestações de contas dos gestores públicos, devem ser elaborados de modo a facilitar por parte dos seus usuários e por toda a sociedade a adequada interpretação dos fenômenos patrimoniais do setor público, o acompanhamento do processo orçamentário, a análise dos resultados econômicos e o fluxo financeiro. 1. Interpretação dos princípios de contabilidade sob a perspectiva do setor público. Redação dada pela Resolução CFC número 1367 de 2011. 1.1. Princípio da entidade sob a perspectiva do setor público. O princípio da entidade se afirma para o ente público pela autonomia e responsabilização do patrimônio a ele pertencente. A autonomia patrimonial tem origem na destinação social do patrimônio e a responsabilização pela obrigatoriedade da prestação de contas pelos agentes públicos. 1.2. O princípio da continuidade, perspectiva de setor público. Esse aqui é o going concern. No âmbito da entidade pública, a continuidade está vinculada ao estrito cumprimento da destinação social do seu patrimônio, ou seja, a continuidade da entidade se dá quando perdurar sua finalidade. O princípio da oportunidade. O princípio da oportunidade é a base indispensável à integridade e à fidedignidade dos processos de reconhecimento, mensuração e evidenciação da informação contábil, dos atos e dos fatos que afetam ou possam afetar o patrimônio da entidade pública, observadas as normas brasileiras de contabilidade aplicadas ao setor público. A integridade e a fidedignidade dizem respeito à necessidade de as variações serem reconhecidas na sua totalidade, independentemente do cumprimento das formalidades legais para sua ocorrência, visando ao completo atendimento da essência sobre a forma. 1.4. Princípios do registro pelo valor original. O princípio do registro pelo valor original determina que os componentes do patrimônio devem ser inicialmente registrados pelos valores originais das transações expressas em moeda nacional. Parágrafo 1º. As seguintes bases de mensuração devem ser utilizadas em graus distintos e combinados ao longo do tempo de diferentes formas. Tá? Cabe ressaltar que, de acordo com a norma, existem outras bases de mensurações para ativos e passivos. Tá? Essas bases de mensuração daqui, dessa resolução, eu tenho que atualizar os senhores. Parece que tem uma outra resolução mais nova, acho que de 2013, que eu vou trazer para os senhores, mas vamos dar uma olhada nessa, porque muitas questões ainda trazem a resolução 1111 e essas bases de mensuração aqui. Tá? Então, no inciso 1 do parágrafo 1º, custo histórico. Os ativos são registrados pelos valores pagos ou a serem pagos em caixa ou equivalentes de caixa ou pelo valor justo dos recursos que são entregues. Deixa eu botar o marca-texto. Marca-texto vai ficar melhor. Parágrafo 1º. As seguintes bases de mensuração devem ser utilizadas em graus distintos e combinadas ao longo do tempo em diferentes formas. Inciso 1. Custo histórico.
Os ativos são registrados pelos valores pagos ou a serem pagos em caixa ou equivalentes de caixa ou pelo valor justo dos recursos que são entregues para adquiri-los na data da aquisição. Os passivos são registrados pelos valores dos recursos que foram recebidos em troca da obrigação ou, em algumas circunstâncias, pelos valores em caixa ou equivalentes de caixa, os quais serão necessários para liquidar o passivo no curso normal das operações. E, inciso 2, variação do custo histórico. Uma vez integrado ao patrimônio, os componentes patrimoniais, ativos e passivos podem sofrer variações decorrentes dos seguintes fatores. A. Custo corrente. Os ativos são reconhecidos pelos valores em caixa ou equivalentes de caixa, os quais teriam de ser pagos se esses ativos ou ativos equivalentes fossem adquiridos na data ou no período das demonstrações contábeis. Os passivos são reconhecidos pelos valores em caixa ou equivalentes de caixa não descontados, que seriam necessários para liquidar a obrigação na data ou no período das demonstrações contábeis. Outra base de mensuração é o valor realizável, em que os ativos são mantidos pelos valores em caixa ou equivalentes de caixa, os quais poderiam ser obtidos pela venda em uma forma ordenada, e os passivos são mantidos pelos valores em caixa equivalentes de caixa não descontados, que se espera seriam pagos para liquidar as correspondentes obrigações no curso normal das operações da entidade. Outra base de mensuração, que na letra C é o valor presente. Os ativos são mantidos pelo valor presente descontado do fluxo futuro de entrada líquida de caixa, que se espera seja gerado pelo item no curso normal das operações da entidade. Os passivos são mantidos pelo valor presente descontado do fluxo futuro de saída líquida de caixa, que se espera seja necessário para liquidar o passivo no curso normal das operações da entidade. D. Valor justo. É o valor pelo qual um ativo pode ser trocado, um passivo liquidado, entre partes conhecedoras dispostas a isso, em uma transação sem favorecimentos. Atualização monetária. Os efeitos da alteração do poder aquisitivo da moeda nacional devem ser reconhecidos nos registros contábeis mediante o ajustamento da expressão formal dos valores dos componentes patrimoniais. Perspectivas de setor público. Nos registros dos atos e fatos contábeis será considerado o valor original dos componentes patrimoniais. Valor original, que ao longo do tempo não se confunde com o custo histórico. Corresponde ao valor resultante de consensos de mensuração com agentes internos ou externos com base em valores de entrada. A exemplo de custo histórico corrigido e custo corrente, ou valores de saída. A exemplo de valor de liquidação, valor de realização, valor presente do fluxo de benefício do ativo e valor justo. 1.5. Princípio da competência. Accrual basis. Artigo 9º. O princípio da competência determina que os efeitos das transações e outros eventos sejam reconhecidos nos períodos a que se referem, independentemente do recebimento ou pagamento. Tá? Esse é o importantíssimo princípio da competência, que vai estar balizando um enfoque patrimonial. Tá? Parágrafo único. O princípio da competência pressupõe a simultaneidade da confrontação de receitas e despesas correlatas. O princípio da competência aplica-se integralmente ao setor público. Princípio da prudência, item 1.6. As estimativas de valores que afetam o patrimônio devem refletir a aplicação de procedimentos de mensuração que prefiram montantes menores para ativos entre alternativas igualmente válidas e valores maiores para passivos. A prudência deve ser observada quando existindo um ativo ou um passivo já escriturado por determinados valores, segundo os princípios do valor original, surgirem possibilidades de novas mensurações. A aplicação do princípio da prudência não deve levar a excessos ou a situações classificáveis como manipulação do resultado, ocultação de passivos, super ou subavaliação de ativos. Pelo contrário, em consonância com os princípios constitucionais da administração pública, deve constituir garantia de existência de valores Pelo contrário, em consonância com os princípios constitucionais da administração pública, deve constituir garantia de inexistência de valores fictícios de interesses de grupos ou pessoas, especialmente gestores, ordenadores e controladores.
Tá? Bem interessante esse trecho aqui da apostila do professor Ladeira. Pelo contrário, em consonância com os princípios constitucionais da administração pública, deve constituir garantia de inexistência de valores fictícios de interesses de grupos ou pessoas, especialmente gestores, ordenadores e controladores.